Graça e paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos continuar nossa aula de hermenêutica bíblica. E nesta aula eu quero dar seguimento ao assunto que estávamos desenvolvendo na aula anterior, ou seja, tipologia e simbologia bíblica. Estamos falando sobre as características dos tipos na Bíblia. Uma outra característica importante que precisamos observar é a distinção entre a realidade típica em si e os acessórios. Quando temos, por exemplo, um objeto típico no Antigo Testamento, não podemos ficar preso nos detalhes, nos acessórios, como se cada acessório daquele objeto tivesse em si uma realidade típica. Um exemplo disso é o tabernáculo de Moisés, erigido no deserto. Quando olhamos para o tabernáculo, não devemos buscar nenhuma realidade típica nos mínimos detalhes, como, por exemplo, nos ganchos que prendiam as cortinas, e outros nas medidas e outras coisas que são meros detalhes do tipo. A simbologia típica se detém principalmente nos elementos essenciais e não em seus detalhes. Se nos apegarmos demais aos detalhes, podemos acabar transpondo os limites de uma tipologia sensata. Uma outra característica dos tipos bíblicos é que o tipo é determinado por Deus e somente por Deus, e não pela fantasia humana. O tipo responde ao programa da revelação estabelecida por Deus desde o princípio, com uma visão global da história da salvação. O tabernáculo é riquíssimo neste ponto de vista tipológico, porque em tudo ele estava desenhado segundo o plano divino. Êxodo capítulo 25, verso 9, diz: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Isso mostra que era Deus quem estava revelando a realidade do tabernáculo para Moisés. É Deus que estava estabelecendo esse elemento como típico no Antigo Testamento. Em Hebreus capítulo 8, verso 5, nós temos a confirmação deste tipo, dizendo: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então aqui nós vemos claramente que Deus é quem deu o modelo exatamente como o tabernáculo deveria ser construído. É Deus quem estabelece as formas típicas no Antigo Testamento para ser representações de elementos claros e reais que vão surgir no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos algumas chaves suficientes para precisar o que do Antigo Testamento deve ser considerado como tipo, sem nenhuma sombra de dúvidas. O caráter tipológico, por exemplo, de Melquisedeque ou da própria Páscoa é inquestionável. Com certeza, não seria nenhum excesso a gente ver, por exemplo, também em Isaque, um tipo de Cristo. E no sacrifício não consumado do filho amado de Abraão, em Gênesis capítulo 22, verso 1 até o verso 8, como um tipo do sacrifício consumado de Cristo. Então, Gênesis 22 é o sacrifício não consumado de Isaque, que tipifica o sacrifício consumado de Cristo lá na cruz. Agora, possivelmente, nos introduziríamos no campo da alegorização se pararmos no capítulo 24 de Gênesis
e afirmarmos que o mordomo de Abraão é um tipo do Espírito Santo e que Rebeca é um tipo da igreja. Aí talvez seria ir mais além e transpor os limites do que uma tipologia bíblica saudável representaria. Assim, nós temos aqui as características dos tipos bíblicos. Nós começamos na aula anterior falando sobre as características dos tipos bíblicos e nesta aula nós então concluímos essas características. Agora vamos pensar nas classes de tipos. Nós temos várias classes de tipos no Antigo Testamento. Temos, por exemplo, os tipos pessoais. Há no Antigo Testamento um bom número de pessoas que têm um caráter típico. Exemplos: Adão, o cabeça e representante da humanidade, tipifica, prefigura o próprio Cristo. Abraão, crendo em Deus, é um tipo de todos os seres humanos que seriam justificados pela fé. Moisés também é um tipo de Cristo. Josué, concedendo repouso ao povo de Israel, também tipifica Cristo. Salomão, em sua riqueza, seu reinado, sua sabedoria, também é um tipo de Cristo. Então, nós temos apenas mencionados, alguns tipos pessoais no Antigo Testamento. Além dos tipos pessoais, nós temos também a classe de tipos materiais. Se destaca entre eles o tabernáculo de Moisés, que já foi mencionado aqui algumas vezes. Além de suas peculiaridades e da tipologia de seus elementos, como a Arca da Aliança, como o candelabro, como a mesa, os pães da proposição, o altar dos sacrifícios, na realidade também em seu conjunto, o tabernáculo é tipo do Filho de Deus encarnado, ou seja, tipo de Jesus, como um conjunto. Em João capítulo 1, verso 14, nós lemos algo interessante, quando se diz: o Verbo se fez carne e habitou. Esta palavra habitou no grego literalmente significa estabeleceu seu tabernáculo, ou armou sua tenda, ou estabeleceu sua tenda entre nós. O tabernáculo era o local onde Deus se manifestava em sua presença e em sua glória. Este tabernáculo era, no total, uma representação do Filho de Deus, do Cristo amado, porque em Cristo nós temos a presença de Deus, Deus habitando entre nós. Por isso, a palavra, o verbo que João utiliza para habitou entre nós é o verbo estabeleceu o seu tabernáculo. Jesus mesmo sancionou esse tipo em João capítulo 2, verso 19 até o verso 21, que diz: Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então, este é uma referência no Novo Testamento que vai mostrar que tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão eram um tipo da pessoa de Cristo Jesus. O templo que ele falava era um tipo do seu próprio corpo. Em outros textos, o templo se usa também não só como tipo de Cristo, mas como tipo do crente, especialmente de seu corpo. Em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 6, verso 19. E também tem o templo como um tipo da igreja. 1 Coríntios,
capítulo 3, verso 16 até o 17, ou 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, ou Efésios, capítulo 2, verso 21. O maná também é um tipo de Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, em João, capítulo 6, verso 32, até o verso de número 35. Eu não estou citando, não estou lendo os textos, porque são vários textos. Vocês podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Além de tipos pessoais e tipos materiais, nós temos também os tipos institucionais. O sábado era uma figura do descanso eterno dos santos. Nós vemos isso em Hebreus, capítulo 4, verso 4 até o verso 9. Aliás, o sábado era uma figura, era um tipo, não somente do descanso dos santos, mas também o sábado era um tipo do próprio Cristo. Porque em Cristo nós temos descanso, e no sábado os judeus deveriam encontrar descanso. A Páscoa também é um tipo da ceia do Senhor. Nós vemos isso em Mateus capítulo 26, verso 17 até o verso 29. Nós vemos isso em Marcos capítulo 17, verso 12 até o verso 25. E vemos isso também em Lucas capítulo 22, verso 7 até o verso de número 32. Além desses tipos, nós temos também o que chamamos de acontecimentos típicos. Podemos incluir neste grupo um bom número de eventos e relatos no Antigo Testamento. Exemplo, o êxodo dos israelitas, quando os israelitas saem, do Egito, isso tipifica também os cristãos saindo do mundo, da escravidão para uma nova vida. A colocação da serpente de bronze por Moisés para livrar o povo da morte pelas picadas das serpentes. Esse levantar da serpente de bronze representava o levantar de Cristo na cruz. As diversas experiências de Israel no deserto podem ser tipos de elementos que estavam relacionados com o Novo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, nós lemos: estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A palavra aí, exemplos, é a palavra tupos no grego. Tupos é na pronúncia erasmiana, ou typos na pronúncia do grego moderno. Então essas coisas aconteceram a eles como tipos e foram escritas como advertência para nós. Está se referindo ao povo de Israel e a sua viagem no deserto, que aquilo era uma tipificação para nós. O dilúvio, em certos aspectos, também é um tipo do batismo. Nós lemos isso em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 20 a 21, que diz que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Vemos aqui que as águas do dilúvio representavam o batismo. Assim como Noé foi salvo a partir das águas, o cristão também passa pelas águas do batismo. Também existem os tipos que, na realidade, vão carecer de uma sanção explícita no Novo Testamento. Ou seja, não tem uma explicação explícita no Novo Testamento, mas eles são muito claros no Antigo Testamento e é muito clara a tipologia representada neles. Por exemplo, José é um tipo de Cristo,
Davi é um tipo de Cristo, a passagem do Mar Vermelho é um tipo da vida do cristão, passando e recebendo o batismo, o regresso do cativeiro, a sarça ardente. Podemos assim então descobrir sem esforços aspectos que com toda a propriedade nos permitam usá-los como tipos implicitamente corroborados pelo Novo Testamento. Para a interpretação então tipológica, convém aplicar algumas regras. Primeira regra: precisamos buscar todos os textos do Novo Testamento que fazem alusão direta ou indireta ao tipo estudado. Quando temos textos do Novo Testamento que fazem alusão, esses textos devem ser aplicados para uma compreensão correta do tipo. Segundo, devemos determinar todos os pontos de correspondência entre o tipo e o antítipo, delimitando-os adequadamente, a fim de não atribuir a eles mais do que realmente prefiguram. Então, temos que tomar cuidado nessa relação para não atribuir ao tipo mais coisas do que realmente ele prefigura. E em terceiro, precisamos especificar o seu conteúdo típico sempre à luz do que o Novo Testamento ensina. Especifiquemos o conteúdo típico do Antigo Testamento sempre à luz do que o Novo Testamento vai nos ensinar. Não podemos fugir disso. Ok? Então vamos ficar com essas 3 regras básicas para a interpretação tipológica e mais tudo aquilo que já ouvimos até aqui. Vamos parar nossa aula aqui e na aula que vem, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade a esta aula, mas falando sobre simbologia bíblica. Espero que todos tenham se beneficiado desta aula para a glória de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.